Bom, vamos lá. Deixa eu dar uma informação técnica para vocês antes. Espírita não dorme em palestra. Vocês podem desdobrar para ampliar o nível de consciência, mas não pode dormir, tá bom? Então, dado esse aviso, a gente vai para a segunda parte, que é assim, estava até conversando aqui com o Paulo. Em vários momentos eu vou falar que são coisas minhas, mas eu vou explicar por quê. Primeiro, não são minhas. Eu até recebi a orientação do Dr. Dias da Cruz, que tinha um capítulo que eu escrevi no Dharma Corpo Físico que eu não pretendia publicar, porque é muito polêmica sobre a individualização do princípio inteligente. E eu ia mostrar para a doutora Marlene e ela desencarnou antes de eu terminar. E aí eu resolvi tirar o capítulo do livro, recebi uma psicografia do Dr. Dias da Cruz, que psicografou foi o Andrei, sem saber que eu estava escrevendo o livro. E o Dr. Dias da Cruz dizendo que quem tinha escrito o capítulo não era eu não tinha direito de não pôr. Aí eu pus. E também foi bom para eu perceber que o que eu acho que eu tenho que atribuir a mim não é meu. O problema é o seguinte, é que como eu sou o receptor, eu tenho certeza que eu distorço muita coisa. Então eu aviso que é para você colocar as barbas de molho, né? Quer dizer, o que é do André Luiz é do André Luiz e eu boto meu no fogo. Mas o que não é dele, os desdobramentos do que a gente estudou dele, tem que olhar com cuidado, porque pode ser errado. Então se você acha que está errado, por que publicou? Porque se alguém ler e falar que está errado, e for lá estudar e provar que está errado, eu já ajudei. Porque o cara foi lá e descobriu a verdade a partir da minha hipótese. Então, eu acho que a gente está num momento agora da mediunidade, um momento do conhecimento de mediunidade, que é um momento de chacoalhar o barco, não de estabilizar. A gente tem que chacoalhar, a gente tem que trazer ideias novas e ir propondo essas ideias. O que me traz com mais tranquilidade com relação a isso, até a gente estava comentando sobre esses autores aqui, depois que eu escrevi sobre a hipótese da neurofisiologia da mediunidade, o Dr. Nubo Facuri escreveu sobre esse tema. Não sei se vocês conhecem o Dr. Nubo. O Dr. Nubo ele foi diretor de neurociências da Unicamp, é um neurologista muito conhecido, e ele escreveu vários livros, Muito Além dos Neurônios, uma série de livros sobre neurociência e espiritismo, e ele escreveu um texto sobre neurofisiologia da mediunidade que vai ao encontro das ideias que eu coloquei no meu livro. E depois eu assisti uma palestra do Sérgio Felipe de Oliveira, que também falava, indo na mesma direção do que eu coloquei. Então, como eu sei que não é meu, já dá um certo conforto, e depois você vê que tem outros autores que pensam nesse assunto e que estão indo na mesma direção, então eu resolvi deixar. E aí eu vou trazer isso para vocês. Então, quando eu colocar esse aspecto, não é para me gabar, é para vocês tomarem cuidado, entendeu? Não é uma qualificação, é um sinal de alerta, né? De que a coisa pode não ser desse jeito. Muito bem, então vamos lá. O livro dos médiuns traz as informações referentes à mediunidade, daquela primeira parte que é espiritual, que a gente discutiu no primeiro bloco, né? E o lado fisiológico, o que está acontecendo no cérebro e no corpo do médium durante o transe mediúnico? Então, as definições a gente já falou de mediunidade, né? Faculdade inerente a todos os seres que lhes dá a capacidade de perceber em algum grau a influência dos espíritos, está lá no capítulo 14. E quando a gente fala em medicina, de alguma coisa que vai ser diagnosticada, a gente diagnostica as condições humanas a partir de sinais e sintomas. Então, uma das preocupações iniciais que a gente teve era assim: como é que eu vou saber se o paciente está no meu consultório passando mal, com uma queixa gastrointestinal? Como é que eu vou saber se isso é só qual é o nível de influência fisiológica e o nível de influência espiritual, né? O que está acontecendo com ele
até que ponto eu consigo determinar que aquilo é mediunidade. Então, a gente levantou alguns sintomas de mediunidade. Então, o Chico, ele chamava a atenção de algumas coisas. Por exemplo, irritabilidade, né? A pessoa está irritada, não sabe por quê, tudo é chato, né? Isso não vale para as mulheres no período menstrual. Sonolência sem motivo, né? Dores sem diagnóstico. Olha a fibromialgia, né? Porque o Chico falou isso, ninguém nem falava de fibromialgia, né? Que a gente tem a hipótese de ser uma ectoplasmia, uma doença do metabolismo do ectoplasma. Mau humor, choro inexplicável. Alguns são coisas inespecíficas, mas algumas coisas que o Chico chamava a atenção. A doutora Marlene, ela também ela ampliou a questão do distúrbio do apetite, né? Ou quem come mais do que o normal, ou quem come menos do que o normal. Os distúrbios do sono, não só a sonolência, mas também a insônia, e outros fatores que estão associados à mediunidade, como o sonambulismo, terror noturno, bruxismo. Sabe o que é bruxismo? Ficar raspando o dente, né? Esses todos são sintomas comiciais. O que é um sintoma comicial? São sintomas ligados à doença epilética, tá? Então, é interessante isso, porque no trabalho do Marco Aurélio, que ele fez a eletroencefalografia, e ele fez um estudo sério. Por exemplo, a gente, na hora que o médium estava recebendo a psicofonia, tinha do lado um controle, uma pessoa que não era era uma médium natural, não era uma médium dinâmica, e que não estava recebendo, não estava em transe mediúnico. E a gente gravava o eletroencefalograma dos dois. Depois, quem lia o eletroencefalograma foi uma neurologista especialista em eletroencefalograma, que não tinha ideia do que aquilo representava. Eram pacientes. Ele pagou por laudo. Laudo. Quais são os sintomas? Não tem sintomas. Você não vai ter nenhum dado clínico desse paciente. Você vai dizer só o que você viu no eletroencefalograma. E ela falava assim, ela ligava para o Marco desesperado. Marco, me dá um sintoma clínico, exame complementar é assim, você precisa da história do paciente, né? Ela não estava vendo o paciente, só o exame. Ele falou assim, mas eu não posso, do trabalho eu não posso falar o que é. Ela falou assim, então, é estranho, porque não está normal, mas não é alterado. E parece epilepsia, mas não é. Era o médium, né? E na hora que a gente estava assim, porque a gente não ficava gravando o tempo inteiro, estava o médium todo conectado lá, o controle também todo conectado, e a gente acompanhando no computador do ladinho assim. Quando o médium ia entrar em transe, começava a acelerar as ondas cerebrais dele antes dele entrar em transe. A gente já sabia que ele ia receber o espírito antes, pela aproximação do espírito ativava o eletroencefalograma. E olha que o eletroencefalograma é uma coisa que já foi estudada bastante em mediunidade. E sempre ficou assim. Por quê? Porque tem uma indicação das ondas de base, tem algumas alterações que não são doença, mas também não são habituais. Então ficou no meio do caminho. Então, eu falei isso porque você vê que o eletroencefalograma faz uma conexão com a epilepsia. E os sintomas da mediunidade também fazem. Sonambulismo, terror noturno, bruxismo são sintomas comiciais que podem estar associados às doenças, à epilepsia. E os distúrbios da esfera sexual, né? Alterações da libido e alterações da imunidade, tanto diminuir e você ficar mais propenso a infecções oportunistas, ou subir demais e você desenvolve uma doença autoimune, né? As doenças somáticas, tá? A imunidade, ela precisa encontrar um equilíbrio. Se ela deprime, você vai ter infecção oportunista. Se ela excita demais, você vai ter a doença autoimune, artrite reumatoide, lúpus, e assim por diante, tá? Bom, a minha pergunta sempre foi essa: os sintomas dependem do tipo de mediunidade? Ou seja,
Se é um médium vidente, um médium clareaudiente, um médium psicofônico, um médium onírico, um médium, muda, os sintomas mudam, né? Outra coisa, será que existe mesmo uma predominância adrenérgica? O que é a adrenérgica? É da adrenalina. A adrenalina é o neurotransmissor do sistema nervoso simpático, que é a parte do nosso sistema nervoso autônomo. Então vamos lá, voltando à ficha. O que é o sistema nervoso autônomo? É a parte do nosso sistema nervoso que cuida das nossas funções automáticas, autônomas. Por isso você pode dormir tranquilo, que você vai continuar respirando, o seu coração vai continuar batendo, a sua pressão arterial vai estar regulada, o seu rim vai estar filtrando a urina. Por quê? Porque tudo isso está sendo regulado por esse sistema nervoso autônomo. Esse sistema nervoso autônomo tem duas partes, a simpática e a parasimpática. A simpática é a adrenérgica, ou a adrenalina, que coloca a gente em estado de alerta para luta ou fuga. Então, quando você toma um susto, quando você está sendo agredido, quando qualquer coisa que você interprete como uma ameaça à sua existência, você tem uma descarga adrenérgica. E aí o seu corpo se prepara para correr ou para lutar. Como é que você se prepara para correr ou para lutar? Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a circulação de sangue, faz uma vasodilatação dos órgãos, principalmente dos músculos, e uma vasoconstrição da pele. Por quê? Porque se você for cortado, for mordido, não vai sangrar. Por isso que a gente fica branco quando está assustado, né? Vasoconstrição periférica. Aumenta a taxa metabólica basal, porque se você sair correndo, se você precisar fazer um esforço físico para lutar, seu corpo está pronto. E as restrições do trânsito mediúnico passavam por isso: taquicardia, ou seja, coração disparado, aumento do tônus muscular, que você fica pronto para uma atividade muscular vigorosa, aumento discreto da glicemia. Isso por quê aumenta a glicemia? Porque na hora do estresse, todo o nosso corpo ele usa a glicose para fazer a sua atividade metabólica. Mas dá para usar outras alternativas em vez da glicose. Dá para usar álcool, dá para usar proteína, dá para usar gordura. Só que o sistema nervoso central só usa glicose, mais nada. Ele não consegue usar nenhuma outra alternativa. Então, quando tem a descarga adrenérgica, a adrenalina, ela provoca um bloqueio periférico da insulina. Tá dando para acompanhar? É aula de medicina hoje, hein? Então, o que a adrenalina faz? Ela não deixa a insulina agir nas células periféricas. E sem insulina, a glicose não entra na célula. De todo o corpo, menos do sistema nervoso central. Isso é proposital. Por quê? Porque na hora da adrenalina, você faz todo mundo se virar com o que tem, mas o cérebro fica preservado. Porque não adianta nada o teu músculo estar cheio de glicose se o teu cérebro apagar. Se faltar glicose, você desmaia. E se você está no meio de uma luta, não é? Se tem alguém te ameaçando a vida, você desmaia, lascou-se, não é? Então, você tem esse bloqueio periférico. Aí o que acontece? Com o bloqueio periférico, a glicose deixa de ser usada pelos outros tecidos e ela vai subir no sangue. Então a glicemia vai subir. E olha que interessante, o Marco ele confirmou que há um discreto aumento da glicemia. Mas a gente teve contato com um médico cubano que estudou um médium cubano durante o trânsito mediúnico. E esse médium cubano chegou a fazer 20 de glicemia durante o transe. Se você tiver 20 de glicemia, agora você deve estar com 150, mais ou menos, você vai poder almoçar, comer o pudinzinho, aquele bolo gostoso. Então a glicemia está lá em cima. Mas quando baixa, né, quando você acorda de manhã em jejum, você ficou um tempão sem comer, tua glicemia está em 90, 85. 20, você desmaia, não é? Como é que o cara teve 20 e continuou no transe mediúnico? Aí a minha ideia é a seguinte: o transe mediúnico ocorre uma ativação da atividade cerebral. O seu cérebro funciona mais do que o normal.
Por isso que as comparações entre mediunidade e meditação são muito limitadas. Porque na meditação você apaga o cérebro, né? Na mediunidade você acende o cérebro. E aí esse cérebro vai gastar glicose. Então esse médium cubano, na minha forma de ver, por que deu 20? Porque ele estava usando muita glicose, o cérebro dele estava mandando ver. E por que ele não desmaiou? Porque a glicose era só para o cérebro. Então está tudo bem. Ele está com 20 porque ele está usando, mas está disponibilizando glicose para o cérebro, então ele não desmaia, né? O médium, numa atividade mediúnica normal, ele vai ter essa descarga adrenérgica. Por quê? Porque a mediunidade é adrenérgica, é predominantemente adrenérgica. Então tem o bloqueio periférico da insulina, e isso faz com que haja uma tendência de subir a glicemia. Então se eu for diabético, eu não posso entrar em transe mediúnico. Provavelmente não vai mudar nada. A gente não fez essa medida em médiuns diabéticos, né? A gente pegou médiuns que não tinham pressão alta, para não ter alteração de catecolaminas, porque foi feita a dosagem de adrenalina, acetilcolina e todos os neurotransmissores. Então não podia estar tomando remédio para pressão nem ser diabético. Mas, como a insulina, o bloqueio periférico é na insulina, na ação da insulina, se você for diabético e estiver com a insulina baixa, a adrenalina não vai bloquear, né? Vai continuar a mesma coisa, não vai ter uma alteração tão significativa da glicose. Mas o uso do seu cérebro da glicose pode fazer até essa glicemia baixar um pouquinho. Isso é hipótese, a gente vai ter que pegar um médium diabético e fazer as medidas lá dele, tá bom? Aumento do cortisol, que também está confirmado, foi feita a medida, o Marco fez e deu diferença estatística, que o cortisol é um hormônio produzido pela suprarrenal e ele está relacionado com a liberação da adrenalina e o estado de estresse fisiológico. Bom, a gente fala do estresse como sendo uma doença. O estresse não é uma doença, é um mecanismo fisiológico de sobrevivência do organismo. Se você tiver uma infecção e não tiver uma descarga adrenérgica, você vai morrer da infecção. Se você tomar... você está atravessando a rua e vem um carro na sua direção e você não se assustar, você vai ser atropelado, né? Ele faz parte. O grande problema nosso, dos seres humanos, é que a gente está em casa assistindo o Fantástico, aí tem uma notícia que vai aumentar o imposto de renda. E no final da notícia você está taquicárdico, vasoconstricto, com sudorese, né? Porque você está se sentindo ameaçado. Você fala assim, não adianta trabalhar. Vou desistir de tudo. Será que a altura é suficiente aqui da janela da minha casa para resolver esse problema? E assim por diante. Então, tudo que você está pensando, né, está gerando um estresse que sobrecarrega o sistema, né? Então, se você tem lá um botão de alarme que é para apertar só em situações de emergência e você ficar apertando aquele botão o tempo inteiro, né, você vai quebrar o sistema, vai chegar uma hora que não vai funcionar. É o que acontece no estresse crônico, né, que leva à doença que a gente chama, que vulgarmente se chama de estresse, tá? E dor de cabeça. Eu pus em interrogação porque nem todo médium tem dor de cabeça. Geralmente os médiums mais inexperientes têm, por causa da resistência que eles opõem ao processo, ao transe mediúnico. E o aumento do tônus muscular, né, também é um fator que pode gerar a cefaleia, pode gerar dor de cabeça. Ficar o tempo todo contraído, contrai músculo trapézio, contrai, né? E esse aumento de tônus muscular também foi medido na tese do Marco, aumenta mesmo, tá? Quanto mais inexperiente o médium, maior o tônus muscular dele durante o transe mediúnico, certo? Então tudo isso faz parte, mas é só da mediunidade? Não, não é só da mediunidade. Se tomar um susto acontece tudo isso, certo? Então você vê que não tem sintomas característicos, mas são alguns sintomas que podem ocorrer,
Tá? Essa aqui é o trabalho dele, o nome do trabalho ficou assim, né? Melatonina e catecolaminas plasmáticas, atividade elétrica cerebral e atividade autonômica cardíaca durante experiências anômalas em um contexto religioso. Experiências anômalas em um contexto religioso é o transe mediúnico, certo? Para publicar, você tem que usar a linguagem que eles usam lá, tá bom? Esse é o Marco Aurélio, é a tese dele de mestrado que ele defendeu em 2016. Algumas das conclusões da tese do Marco. Então, foi interessante porque, como eu falei para vocês, ele pegava o médium fazia um eletroencefalograma antes, colhia o sangue antes, depois ia para a mesa mediúnica, durante o transe mediúnico ligava o eletroencefalo de novo e colhia o sangue no final, tá? Aliás, ele achou um cara, foi muito engraçado, porque a técnica do eletroencefalograma morria de medo. Então ela colocava o eletrodo na cabeça do médium e caía fora, saía correndo do centro. E o técnico que colhia o sangue, ele achava mal barato aquilo lá. Então foi uma novidade. E ele era fantástico, ele botava uma lanterninha na boca e colhia sangue do médium no escuro com a lanterninha. Eu falei que ele fez estágio lá na Transilvânia, né, com o vampiro, porque o cara levava uma. E os médiuns que se propuseram a fazer esse experimento, né. Foi engraçado que teve um centro lá que a orientadora da casa falou que não podia colher sangue no centro porque atraía espíritos vampiros. Eu falei, então, essa ali é bastante Kardec. Mas você vê como tem essas coisas. E tinha médium que não queria fazer porque tinha medo da agulha e por aí vai. Para o doutorado, ele ainda fez ressonância nuclear magnética de alta resolução para avaliar volume de glândula pineal, das estruturas do sistema límbico, do tálamo, dos médiuns e assim por diante. Como ele não tinha dinheiro para pagar o anestesista, ele ficava de mão dada com a médium do lado, rezando. Porque aquele negócio é ruim, né? Quem já fez sabe, né? Você abre o olho, tá aqui o negócio na sua cara, dá uma sensação de opressão, né? E aí, então, tem que falar isso, porque os médios foram uns heróis, né? Ajudaram as médias, ele só pegou mulheres, tá? Para não ter diferença de hormônio nem nada, e tem mais mulher do que homem, então ele pegou as mulheres. Então, ele fez todas essas coletas. Aí a gente media a pressão arterial, temperatura, frequência cardíaca, oximetria, colhia o sangue, media melatonina, cortisol, adrenalina, acetilcolina, glicemia, o que mais? Temperatura, o eletroencefalograma, era uma festa, né? Aí o médium ainda voltava para a mesa e recebia outro espírito depois. Então o povo trabalha lá. E aí ele tirou algumas conclusões. Primeiro, os médiums não são mais suscetíveis à hipnose ou indução. Existe um termo hoje chamado nível de absorção. O nível de absorção é a capacidade que a pessoa tem de absorver uma indução. Por exemplo, se eu bocejar, vocês virem eu bocejando, todo mundo vai sentir vontade de bocejar também. Quem vai bocejar primeiro é o que tem maior índice de absorção, é o que é induzido com mais facilidade. Esse paciente é o que vai responder melhor ao efeito placebo, por exemplo, não é? Porque eu estou induzindo ele a acreditar em alguma coisa, e ele acreditando naquilo, aquilo se torna verdade para ele. Então a ideia que a gente tinha é que o médium teria um nível de absorção maior, ou seja, como ele se deixa influenciar pelo espírito, né? Então ele teria um nível maior de absorção. Não tem, o nível de absorção é igual, tá? Da média da população. Então isso mostra que na verdade ele não está inventando nem sendo induzido, ele está recebendo mesmo uma informação, tá? Médium tem maior capacidade empática. Olha que interessante. A mediunidade, lembra que eu falei do meu amigo que quando eu recebi ele, eu sentia o sentimento dele pela esposa? Isso faz com que você consiga entender melhor o outro. Então, o médium, ele acaba vivenciando experiências emocionais que não são dele,
Isso gera uma maior capacidade dele de se colocar no lugar do outro, de gerar empatia, capacidade de perceber o outro, né? Eu digo para os meus alunos lá na Faculdade de Medicina que a empatia é mais do que se colocar no lugar do outro. Porque, por exemplo, eu sou o Décio, ele é o Paulo. Aí o Paulo sobe aqui e o Décio senta lá. Eu estou no lugar do Paulo, mas eu não estou vendo o mundo pela visão do Paulo. Eu simplesmente troquei de lugar com ele. É bom? É, já ajuda. Mas a verdadeira empatia é eu conhecer o Paulo, eu entender como ele vê o mundo e ver o mundo através dos olhos dele, né? Então eu brinco muito lá em São Paulo, que eu sou palmeirense, a gente odeia corintiano. Então eu digo assim, que quando eu estou atendendo um corintiano, eu tenho que ser corintiano, né? Por quê? Porque eu só vou entender o que o corintiano sente quando eu ver o mundo através dos olhos do corintiano. Tem para perceber isso aí? E isso é necessidade de ofício. Se eu sou um psicólogo, se eu sou médico, se eu sou qualquer da área da saúde, eu só vou entender o que o outro está passando quando eu estiver no lugar do outro e ver o mundo pelos olhos do outro. Aí, nesse sentido, vale muito a máxima do Cristo: não faça ao próximo que você não gostaria que te fizessem. Porque se eu só troco de lugar, às vezes mesmo trocando de lugar, eu ainda acho que eu devo fazer. Mas quando eu troco de lugar e vejo o mundo pelos olhos do outro, aí as coisas não vão ficar exatamente iguais. Certo? Então, por isso que é tão difícil, né, você fazer esse processo, porque você precisa entender quem o outro é. Então eu explico lá para os alunos: como é que você vai ver o mundo através dos olhos do seu paciente se você não sabe quem é o seu paciente? Então você precisa conversar com ele. Ele tem que contar as angústias dele, da onde ele veio, como ele cresceu, se ele veio da fazenda, se ele veio da cidade, se ele foi bem tratado na infância, se ele foi maltratado na infância. Para você realmente se colocar no lugar do outro, você precisa ter uma amostra de quem é o outro. E como você vai conseguir essa amostra? O outro tem que te contar. Então, se você tiver 15 minutos para fazer a anamnese, exame físico, pedir os exames e dar o remédio, você não vai ser empático nunca, não é? Eu falo para eles o seguinte: usa os 15 minutos só para conversar, dispense o resto, porque tem trabalhos que mostram que ao final de uma boa história, em 94% dos casos o médico já tem o diagnóstico correto. 94% não tem nenhum exame complementar que dá esse índice de acerto. Nem aquele que o paciente vai, você fala assim: doutor, eu venho aqui e quero fazer um check-up. Pede aquele exame que vê tudo. Fala: olha, o exame que vê tudo chama consciência, exame de consciência. Isso não dá para pedir, né? Você só pode fazer em casa. Então, você precisa dessa visão do outro. E o outro te contando quem ele é, o que ele está sentindo, de que forma ele lida com as coisas, você começa a compreender o que é que está acontecendo com o outro. E isso é fundamental para você descobrir qual é o problema com ele e estabelecer uma estratégia terapêutica, que é para ajudá-lo a sair daquela situação que está trazendo desconforto, né? Então, o médium, ele ganha essa capacidade empática, porque ele vivencia de alguma maneira a experiência alheia. Tem maior número de experiências anômalas. Então, essa história de déjà vu, já tiver déjà vu? Aconteceu alguma vez e fala assim: nossa, eu acho que eu já vivi isso antes. É o déjà vu. Tem outras experiências como desdobramento, como ver alguém que não estava lá, né? E assim por diante, tá bom? Apresenta a ocorrência de quadros dissociativos não patológicos, a gente já falou disso, né? Quer dizer, o transe mediúnico é um quadro dissociativo, é por definição uma dissociação, só que não é patológico. E apresenta melhores índices de saúde mental. Eu apresento para entre os espíritas. Por quê? Para puxar a sardinha para a nossa brasa? Não é porque no espiritismo existe uma orientação para a mediunidade que eu nunca vi em nenhum outro lugar. O espiritismo se debruça sobre a mediunidade. Tem um livro, o Livro dos Médiuns,
que está recheado de informações, de orientações e de recomendações para o médium, tá bom? E a maior parte dos médiums espíritas nunca leu o livro, né? Então, mas aí é o problema de cada um, né? A doutrina está lá, e é fácil de olhar, tá? A atividade neural durante o transe está aumentada, ao contrário dos estados hipnóticos e meditativos. Então, uma das coisas que eu apostei com o Marco e eu ganhei, quando ele montou o modelo para a teste dele, ele falou assim: vai lá aumentar a melatonina. Eu falei: Marco, não vai. Ele falou: vai, porque na meditação e na hipnose aumenta a melatonina. E eu falei para ele: pois é, mas a melatonina ela é depressora do sistema nervoso central. Então, na hipnose e na meditação, você está diminuindo a atividade cerebral. E na mediunidade está aumentando. Ele falou: não, você vai ver. E não deu diferença, né? Aí eu falei para ele: eu te disse, né? Por quê? Porque a gente pôs na nossa cabeça que a melatonina é o hormônio da mediunidade. Ah, foi o André Luiz que disse. Não foi não. O André Luiz disse que tem um hormônio, não disse qual era. Quando o André Luiz falou que tinha um hormônio e que era produzido pela pineal, ninguém nem acreditava que a pineal produzia hormônio. O Lerner descobriu a melatonina em 1958, já tinha quase 10 anos do livro do André Luiz, do Missionários da Luz. Quase 10 anos. Então ele antecipou isso aí, né? Tanto que nós escrevemos um artigo. Esse artigo a gente escreveu um dos capítulos do meu livro, Desde a Alma para o Físico, é sobre a glândula pineal. E eu fiz uma palestra sobre isso em Londres. E aí o Júlio Preto Pérez estava assistindo e falou assim: Décio, você precisa escrever um artigo sobre esse assunto e você mostrar no artigo como que o André Luiz antecipou o conhecimento científico. Aí eu fiquei todo empolgado, escrevi o artigo, ficou ruim, aí mandaram de volta, aí eu reescrevi, aí mandaram de volta, aí eu desisti. Falei: esse povo não quer saber disso, deixa pra lá. E aí passou um tempão, aí o Giancarlo Ketty me procurou e falou assim: ô Décio, você estava conversando com o Júlio, ele me falou que você tentou escrever um artigo sobre o conhecimento da glândula pineal, vamos escrever? Eu falei: ah, vamos. Aí ele fez uma revisão bibliográfica, renovou a revisão bibliográfica. O Jorge Dahner redigiu o texto em inglês e nós mandamos para a Pineal Research, que é a maior revista de pesquisa em glândula pineal do mundo. Já esperando, os caras falaram que não, né? Aí veio a resposta, eles falando que não. Mas aí embaixo tinha uma nota assim do refiro, do que fez a avaliação. Assim: esse artigo não é um artigo de pesquisa laboratorial, é um artigo de revisão bibliográfica, porque a gente falava de um conhecimento científico que foi escrito antes da comprovação científica. Mas talvez a revista Neuroendocrinology se interesse. Aí o Giancarlo achou estranho, foi ver o nome do cara, ele era o diretor da Neuroendocrinology. Ou seja, ele viu que não ia caber na Pineal Research e falou: mas eu vou desviar para a minha revista, porque eu gostei. 11 páginas, ele publicou sem mudar uma vírgula. Sem mudar uma vírgula. E o legal do artigo é o seguinte: olha, tinha um mineiro que não tinha nem formação acadêmica, que morou na roça, não tinha acesso a nenhuma informação, numa época em que toda a neurofisiologia acreditava que a glândula pineal era um resquício filogenético. Era a unha do dedão do pé, do dedinho do pé, está indo embora. Cada vez nasce mais tortinha e menor. Era isso que se acreditava. Aí ele escreve um livro, num capítulo em que ele fala isso sobre a glândula pineal. E 70 anos depois, tudo já foi comprovado. Isso é verdade, isso é verdade. O artigo era isso. E no final a conclusão é assim: o que aconteceu? Né? Ele era um gênio e enganou todo mundo, mas ele era um gênio, onde ele pegou as informações? Como ele conseguiu? Né? Ele era um
farsante, mas se ele era farsante, como é que ele acertou? E a terceira hipótese é, ele era médium, então a mediunidade existe. E o artigo foi publicado, está na New York Knowledge, né? E eu fiquei super contente de ter o meu nome nesse artigo, porque a gente colocou o André Luiz no Medline, né? Primeira vez que a gente colocou o nome do André Luiz e do Chico Xavier como um artigo científico. E na New York Knowledge, que é uma revista que tem um grau de impacto altíssimo. Tanto que esse artigo tem sido replicado, tem sido lido e discutido. Eu acho que é aí que entra essa coisa que eu estava falando para vocês. Como a ciência vai começar a estudar de uma maneira diferente a mediunidade. Aí vai falar assim, mas você está provando só que o Chico tinha essa mediunidade. Isso não quer dizer que o resto todo tenha. Vocês conhecem a história do corvo branco? Não existe corvo branco, existe? Quantos corvos brancos eu preciso mostrar para vocês para provar que existe corvo branco? Se eu mostrar um corvo branco, existe corvo branco. Não sei quantos, mas tem corvo branco. O Chico é o nosso corvo branco. Nós mostramos um corvo branco. E agora eles que engulam, não é? Eles vão ter que lidar com isso. E como está numa revista de respeito, e as referências são todas, porque quando eu escrevi o meu capítulo, eu pus algumas referências. O Jean, ele teve o cuidado de trocar as minhas referências por referências de revistas de altíssimo impacto, para não dizer que eu usei material de baixa qualidade para provar. Entende? E está lá o artigo. Está lá publicado. Entendeu? Então, isso daí que é uma coisa que a gente precisa gerar. E quando o Marco veio com essa história da melatonina, a discussão foi exatamente essa. Ele falou, mas o André falou. Eu falei, não, o André não falou que era a melatonina. Eu acho que tem um hormônio, sim. Porque tudo que vem do espírito, passa pela pineal, vai para o encéfalo, e do encéfalo vai para a glândula. Porque você sai do etérico para o elétrico, do elétrico para o químico, e do químico para o mecânico. Né? Os níveis de energia eles vão descendo na escala e depois eles sobem. Quando você aperta alguma coisa, o tato é o mecânico, se transforma em elétrico, se transforma em etérico, que é percebido pelo espírito, né? Percebido pelo córtex, depois pelo espírito. Tá? Então, a gente já viu que não é a melatonina. No estudo dele a gente já viu. Então ela não se altera no transe mediúnico e não existe diferença entre a melatonina do médium ativo e do passivo ou da pessoa que está ali como controle do hábito. E a melatonina tem efeito sedativo no sistema nervoso central dos seres humanos. Por que eu coloquei dos seres humanos? Porque no rato ativa. É por isso que o rato à noite, ele acorda à noite e dorme de dia. Ele é notívago. Porque à noite, quando ele produz a melatonina, ele produz à noite, nós também. Só que o efeito da melatonina no nosso cérebro é fazer a gente dormir. E no do rato é fazer ele acordar. A programação do neurônio é outra, mas o neurotransmissor é o mesmo. Né? Então ele pode ser um modulador da mediunidade, mas não um indutor. Tá bom? Como meu modulador, na minha hipótese, trabalha assim. Se você é um médium inconsciente, você entra em transe mediúnico e apaga. Por que você apaga? Provavelmente porque você tem maior quantidade de receptor para melatonina no teu córtex. E quando você entra em transe mediúnico, a melatonina invade esses receptores, diminui a atividade cortical e você perde a consciência. E aí isso facilita o espírito se comunicar, porque diminui o grau de animismo. Como a sua consciência fica de fora, você coloca ela de lado, você continua encarnado, então tem lá a influência. Mas o que vai acontecer é que você influencia menos a comunicação do que quando você está acordado, quando você está consciente. Tá bom? E o transe mediúnico é um fenômeno eminentemente adrenérgico, confirmado, né, desde a descrição do Kardec, as informações de André Luiz e os achados do trabalho científico que mostraram isso também. Ele manteve o médium com um holter, medindo a pressão arterial, um mapa e o holter, medindo a pressão arterial, a frequência cardíaca 24 horas. E durante a reunião, o transe mediúnico tinha uma descarga adrenérgica.
O que é interessante é que a reunião mediúnica era sempre para atendimento, então eram espíritos sofredores. E eu achava que quando você recebia um espírito sofredor, você experimentava um transtorno fisiológico maior. E em um dos casos, o médium, em vez de receber o espírito sofredor, recebeu um orientador, que veio inclusive falar sobre o trabalho que está sendo desenvolvido. E não houve mudança, a médium reagiu exatamente do mesmo jeito que ela reagia quando era um espírito sofredor. Então, provavelmente existe um fator protetor sobre o médium. Aumenta a frequência cardíaca, mas a pressão arterial varia fisiologicamente só, não é? Tem um aumento da glicemia, mas um aumento discreto. Tem um aumento do cortisol, que defende as células do aumento da adrenalina. Então você vê que como é uma reação fisiológica, ela tem um controle fisiológico mesmo dos parâmetros, pressão arterial, frequência cardíaca, temperatura corporal e assim por diante. Tá bom? Tá dando para me acompanhar? Ficou mais chatinho, né? Não? Aqui está o trabalho do Marco. Então, se vocês quiserem, não sei se dá para fotografar. Aqui é a tese de mestrado dele na íntegra, que você pode baixar na internet. É lá na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E embaixo é a referência do artigo que ele publicou na Arquivos de Clínica Psiquiátrica em 2016 também, tá? A capa do artigo é essa daqui. Bom? Então, esse é o artigo, é o trabalho do Marco Aurélio. E agora o de doutorado dele já está no prelo. Ele vai defender o doutorado agora, mas o artigo que ele escreveu já está rolando aí. Ele já mandou para uma revista, eles já negaram, está mandando para outra. Porque assim, você tem que ter paciência, né? Os caras não gostam disso aí. Eles acham que é bobagem e tal. Mas está caindo essa resistência aos poucos. Sabe por quê? Porque tem muita gente procurando. Então você publica na tua revista, aí você tem lá 50 mil acessos nesse artigo. Os caras falam, opa, 50 mil acessos, os caras estão gostando, vamos publicar outro, né? E assim está indo devagarinho. Por isso que eu falo que está mudando o paradigma, né? Está mesmo. As pessoas estão se preocupando mais com isso, tá? Então, dentro da mediunidade, eu tenho que afastar as causas físicas e psicológicas antes de afirmar que determinado quadro seja decorrente de mediunidade. É o que a gente chama de diagnóstico de exceção. Então, por exemplo, a síndrome do intestino irritável, estou puxando a sardinha para a minha especialidade. Todo mundo aqui sabe o que é síndrome do intestino irritável? A síndrome do intestino irritável é um diagnóstico de exceção, ou seja, eu procuro um monte de coisa e não acho nada. O paciente tem só alteração do hábito intestinal dele. Forma gases, existente, ou tem diarreia, ou fica obstipado, ou até na diarreia com obstipação. Quando ele está estressado, nervoso, brigou com a mulher. Entendeu? Aí, para eu dizer que é síndrome do intestino irritável, eu preciso afastar todas as outras doenças que provocam diarreia. Né? Por isso que é difícil fazer o diagnóstico. E hoje em dia todo mundo faz, até a vizinha, né? Ah, eu estou tendo diarreia. Ah, é síndrome do intestino irritável. Você ficou nervosa? Porque é síndrome do intestino irritável. Né? E aí, às vezes, você está com um tumorzão lá, precisando operar e fica tomando remédio, né? Então, a mediunidade é a mesma coisa. Ah, pode ser mediunidade. Vamos estudar. Faz uma tomografia, faz uma ressonância, vai atrás da glicemia. Quer dizer, o que é que está alterado? Né? Essa alteração, ela é por uma doença física ou é exclusivamente influência mediúnica? Tá? Então não dá para fazer diagnóstico sem excluir as outras diagnósticos. Agora a gente vai falar das bases neurofisiológicas, que aí é a teoria de como funciona o cérebro durante o transe mediúnico. Tá? Bom, vocês estão preparados? Vai ser legal, vocês vão gostar. Me diz para que serve o sistema locomotor? Para se locomover, né? O que é um sistema? O sistema é um conjunto de órgãos, e cada órgão é um conjunto de tecidos,
Cada tecido é um conjunto de células que tem uma função específica, concorda comigo? Então, quais são os órgãos do sistema locomotor? Os ossos, os músculos e assim por diante. Para que serve se locomover? O órgão, o aparelho excretor, para que serve? Excretar os catabólicos, as coisas que a gente produz no nosso corpo que a gente não quer mais. Então, o que a gente tem? A gente tem os rins, ureter, bexiga, o excretor. Aparelho digestório, para que serve? Para adquirir a digestão. Então, a gente tem um aparelho para cada função. Cada aparelho é um conjunto de tecidos, de órgãos, que são conjuntos de tecidos, que são conjuntos de células. Beleza? Isso é o básico, né? Tá. Para que serve o sistema nervoso? Qual é a função do sistema nervoso? Depois eu posso falar assim, doutor, eu tenho sistema nervoso. Que coincidência também. Meu sistema é nervoso, né? Meu sistema também é nervoso. É assim, o sistema nervoso, ele não tem uma função. Ele tem 3 funções. Olha como ele é diferenciado. Tá? Ele faz 3 coisas que nos relacionam com o meio e com nós mesmos. Primeiro, ele tem uma função sensorial ou sensitiva, que é o quê? Coletar informações do que está acontecendo ao redor. Sensorial. A integrativa, que é o quê? Essa informação que eu coletei, eu preciso interpretar e decidir o que ela significa. Emitir uma resposta, no caso essa emissão de resposta aqui é uma resposta cognitiva, assim, isso é bom, isso é ruim, eu quero, não quero e assim por diante. E finalmente, uma função motora, que é a ação correspondente ao que foi percebido, né? Então, a execução da resposta que foi estabelecida pela função integrativa. A gente fala motora, dá sempre a sensação de movimento, né? Motor é movimento. Mas, por exemplo, se você está aí quietinho, tal, tá de boa, não sei o quê, aí dá uma vibrada no seu celular, você olha lá e é o cartão de crédito avisando que você acabou de fazer uma despesa de R$4.000. Aí você se lembra que você deixou o seu cartão de crédito em cima do criado mudo e que a sua esposa pegou o cartão de crédito e ela não queria que você viesse no seminário de mediunidade. O que vai acontecer neste momento? Você vai ter uma descarga adrenérgica, vai disparar o seu coração, mas você não vai se mexer na cadeira, você vai ficar olhando para aquele celular como se o mundo tivesse acabado. Não é assim? Então, nem sempre a resposta motora é movimento. No caso que eu dei o exemplo, tem movimento, vasoconstrição periférica, vai ficar pálido, seu coração vai disparar, vai aumentar a frequência cardíaca, então isso é movimento muscular. Mas além disso, você tem a resposta que não é uma resposta motora. Se você está assistindo uma aula, você vai pegar a informação da aula e você vai tentar colocar aquela informação em algum lugar. Você está emitindo uma resposta. Você pode emitir uma resposta liberando um hormônio e assim por diante. Beleza? Então, o nosso sistema nervoso central, ele serve para essas 3 coisas: sentir, decidir e executar. Tá? Onde vocês acham que está a mediunidade desses 3 aqui? Sensitiva. Concordo plenamente com vocês. Mas como é que fica uma psicografia? Não é? Se é aquela psicografia tipo redação, tipo ditado, melhor. O que é? Quando a gente fazia ditado, a professora não ia falando, ô cachorro, você queria, ô cachorro. O cachorro é um bichinho muito legal. O cachorro é um bichinho muito legal. Tem mediunidade de psicografia que é assim, o espírito fala, escreve aí, Décio. O cachorro. O cachorro. O cachorro é um bichinho muito legal. O cachorro é um bichinho. Então, é psicografia? É, mas quem está escrevendo? Eu. Na verdade, é mais uma clara audiência do que uma psicografia. Mas eu estou emitindo uma resposta motora, concordam comigo? Certo? E uma resposta integrativa também, porque ele está colocando a ideia na minha cabeça, eu estou interpretando aquilo para emitir a resposta. Então vocês percebem como é complicado? Mas assim, a princípio, a mediunidade é uma senso-percepção. Então é alguma coisa que eu percebo através do meu corpo.
e que vai impressionar de alguma maneira o meu cérebro. E isso vai trazer para o meu espírito a consciência de que tem alguma coisa acontecendo. Certo? Isso é função sensorial. Tá? Muito bem. Então, vamos falar só da função sensorial. No encarnado desperto. Por quê? Se você não estiver encarnado, você não tem corpo, então isso aqui já não vale. E se você não estiver acordado, se estiver dormindo, também não vale. Porque você pode estar assistindo aula lá, com o meu amigo, na sala de aula lá, no plano espiritual, e seu corpo está aqui, você está até babando no travesseiro. Não é? Então, nesse momento, o que está acontecendo? Está acontecendo que você está dormindo, a sua senso-percepção, a senso-percepção do seu corpo está desligada. Se eu fizer o eletroencefalograma do teu cérebro, vai estar ISO, né? Ele não vai estar pensando. Beleza? Até aí tudo bem? Muito bom. Então, quando eu estou encarnado e acordado, o que acontece? Eu só percebo o mundo através dos meus receptores. Tá? Primeiro, o que eu percebo? Eu percebo estímulos. E o que é um estímulo? O estímulo é alguma coisa que muda. Vamos lá, vou dar um exemplo. Você vai colocar a mão numa bacia com água, certo? Aí eu pergunto, a água está quente ou está fria? O que você vai dizer? Se a água estiver mais fria na sua mão, você vai achar que a água está fria. Se ela estiver mais quente, você vai falar que ela está quente. Certo? Agora, uma experiência interessante, você pode fazer em casa. Pega 3 bacias. Da direita você põe água morna. Na esquerda você põe água com gelo. E no meio você põe água normal, temperatura ambiente. Pega a sua mão direita, põe na água com gelo. Pega a mão esquerda, põe na água morna, você esquentou no fogo. E fica 1 minuto com a mão direita no gelo e a mão esquerda na água morna. Aí, quando acabar 1 minuto, você tira as 2 mãos e põe ao mesmo tempo na água com temperatura ambiente. O que vai acontecer? Aí eu pergunto para você, essa água do meio, está quente ou está fria? Você vai dar risada. Eu sei que você vai dar risada, porque a gente faz isso com os alunos lá na aula de fisiologia. Eles ficam rindo, professor, é pegadinha. Não, me diz se a água está quente ou está fria. Não dá para dizer por quê? Porque a água que estava no gelo vai achar que a água está quente. E a água que estava no quente vai achar que a água está fria. A água está quente ou está fria? Concorda? Vocês perceberam o que isso significa? O estímulo é uma mudança de uma condição percebida. Se essa condição se estabiliza, se está sempre igual, deixa de ser um estímulo. Você não percebe. Para eu perceber que mudou alguma coisa, né, eu tenho que ter um padrão, uma comparação anterior. Senão eu não consigo perceber. Por exemplo, eu vou botar café para você. E pergunto, é com açúcar ou adoçante? Vocês preferem adoçante? Prefiro açúcar. Quanto de açúcar? Uma colherzinha. Aí coloca, eu mexo e experimento. Tá bom de açúcar? Tá. Da onde você tirou que tá bom de açúcar? Com o que você comparou? Memória. Por que um gosta mais de água, de mais açúcar, e o outro gosta de menos? Minha teoria é a mesma teoria da comida da mãe. Vocês já repararam que a sua mãe faz a melhor comida do mundo? E todas as mães fazem a melhor comida do mundo? Por que a sua memória gustativa ficou tão ligada à comida, ao gosto da comida da sua mãe? Ela pode ser péssima. Às vezes você vai e ninguém quer comer na sua casa, porque sua mãe é ruim de serviço na hora de pilotar um fogão, mas você acha aquilo ótimo. Por quê? Porque aquela experiência senso-perceptiva vem junto com uma experiência emotiva, emocional, agradável. Então aquele estímulo passa a ser um estímulo bom para você. E você classifica ele dessa maneira. E tudo que for parecido com aquilo vai te remeter ao amor que a sua mãe tinha e a atenção que ela tinha por você. Vai te trazer um bem-estar. Você vai falar, mas isso é uma delícia. Tanto que o pessoal do Nordeste adora quiabo. E eu nunca experimentei, porque aquele negócio, aquela baba lá, ou coisa da minha boca nem me paga.
Mas a minha mãe, ela, lá em São Paulo, ela falava assim, ela fazia quiabo, ela comia. Minha mãe nasceu em Manaus, ela é nortista. Mas ela fazia com aquele quiabo, ela falava assim, experimenta, a baba não é tão ruim. Obrigado. Não é? Obrigado. Agora você pega o pessoal lá do Nordeste, pergunta pro Rossandro se ele gosta de quiabo. Ele vai falar assim, mãe fazia o quiabo, e aí ela preparava, não sei o que, e o pessoal fala assim, hoje tem quiabo, mãe faz quiabo, vamos lá. Quer dizer, todo mundo adorava o quiabo, então traz uma sensação boa o quiabo. Então ele classifica aquele sabor como uma coisa boa. Então você guarda na sua memória, a sua memória sensitiva, você vai guardar no seu cérebro aquela memória classificada já, como boa ou má, dependendo de como você entrou em contato com aquela experiência. Então, o tanto de açúcar que a sua mãe põe no seu café é o tanto de açúcar que você acha ideal. E toda vez que você vai pôr açúcar no seu café, você vai pôr aquele tanto para ficar igual. Deu para entender? Então eu estou comparando com a memória. Aí você pôs lá o açúcar, tomou, ficou legal? Ficou. Tá bom esse café? Tá. Aí eu te dou um quindim para você morder. Você morde o quindim, aí vai tomar outro golinho de café. O que aconteceu? Ficou amargo. Não ficou amargo, ele está igualzinho antes do quindim. O que ficou? O que mudou? O seu parâmetro. Porque as suas papilas gustativas, elas tinham ido para a quantidade de açúcar que você tinha na memória e falou, café, adoçado, beleza. Aí você comeu um quindim que jogou o açúcar aqui. Aí quando você foi tomar o açúcar, foi tomar o café, o seu cérebro disse assim, tem muito menos açúcar que o quindim. Foi só isso que ele te disse. Ele não te disse que tiraram o açúcar do seu café, até porque não tiraram. Deu para entender? Então a gente não percebe nada em termos absolutos, a gente só percebe estímulos. E o que é o estímulo? É uma mudança de alguma condição do meio. É por isso que você nasceu lá no Rio Grande e você viveu a sua vida inteira com uma média de temperatura de 18 graus e você sai na rua com 18 graus de camiseta, não é? E se você nasceu lá em Manaus e você está acostumado com uma média de temperatura de 38 graus, quando tem 17 graus você está virando picolé, não é? Se você fizesse a Bahia, o Nordeste ter 10 graus de temperatura média, ia ser o Armagedon lá, ia extinguir a população, não é? Por quê? Porque está todo mundo acostumado com temperaturas mais altas. A tua memória sensorial é de conforto numa temperatura maior, certo? O que eu estou dizendo para vocês é que é absolutamente relativo o que a gente percebe. Absolutamente relativo. Eu não sei nem dizer se a água está quente ou está fria. Aquela conversa, você chega na casa do tio lá, está todo mundo na piscina, e aí, está gostosa a água? Quem está dentro da piscina vai falar para você, não, é que eu me odeio, eu estou aqui, sofrendo. Ele fala assim, tá uma delícia. Aí você vai dar tiblão na água. Você me enganou, tá fria. Não, é que você estava tostando no sol, rapaz. A temperatura do seu corpo estava 40 e tantos graus, você entrou na água que estava 22. Entendeu? Então você vai achar que está frio. Então, na verdade, cada uma das 5 percepções que nós temos, ela não está medindo nada. Ela só está dizendo para você que alguma coisa mudou. Deu para entender? E quem te diz isso? O receptor. Quem que é o receptor? Bom, eu tenho um receptor para luz, que está na minha retina. Eu tenho lá na minha retina umas célulazinhas chamadas cones e bastonetes. Os bastonetes, por exemplo, que são bastonetezinhos, tem dentro deles, que na verdade é uma célula que é uma espécie de um saquinho todo dobrado, tem dentro dele uma substância química chamada rosopsina. Essa substância é fotossensível. O que isso significa? Se eu jogar luz nela, ela muda quimicamente. Os bastonetes, os cones, eles têm outras substâncias que têm cores diferentes. Qual é a diferença? A diferença é que eu tenho que jogar uma frequência de luz que mude aquela substância química que está naquele conezinho ali. Então são 3 porque nossa retina é RBG, né? É verde, azul e ciano. E você vai combinar essas cores para dar as cores do que você vê.
que na verdade você está vendo a cor? Não, você está estimulando uma substância química a uma determinada frequência de onda. Deu para entender isso? Isso está na sua retina. Então, não adianta eu apertar a retina, porque a retina só vai perceber o quê? Mudança de luz. O seu ouvido é uma coisa mais louca ainda, porque assim, a sua orelha tem um canal, que é o condutor auditivo externo, no final desse canal tem uma membrana, que é o tímpano. Essa membrana, atrás dela tem o teu ouvido médio, e encostado nela tem um ossinho, chamado martelo. Quando o som chega, o que é o som? É a vibração do ar. Se não tivesse ar, não tinha som, né? Então, aqueles filmes de ficção científica que tem uma explosão no vácuo do universo e faz barulho, é tudo mentira. Não tem som, né? É uma explosão silenciosa. Só que é a graça disso no cinema, né? Então faz barulho. Aí vem aquela vibração. A vibração vai chacoalhar o tímpano chacoalha o martelo está ligado num outro ossinho chamado bigorna. A bigorna chacoalha, e na bigorna está ligado num outro ossinho chamado estribo. E aí, os três estão ali para quê? Para eles adaptarem a impedância do tímpano, que é um negócio desse tamanho, para a janela oval, que é um negocinho desse tamanho. E essa janela oval vai ter encostado um estribo que vai chacoalhar. E atrás da janela oval tem líquido, que é a endolinfa, que vai chacoalhar junto. Calma, não cheguei lá ainda. Você está dentro da cóclea, que é aquela conchinha que tem no seu ouvido. Está aqui, atrás da sua orelha, nesse osso duro aqui. Mas isso é lindo, o engenheiro era legal, o cara tinha manha. Aí, essa cóclea, ela tem uma espécie de uma peruca, que tem vários tipos de cabelo. Tem cabelos que são grossos e curtos, e tem cabelos que são longos e finos. Dependendo da vibração, ela vai chacoalhar mais o longo e fino, e dependendo da vibração, vai chacoalhar mais o curto e grosso. E aí, em cada cabelinho desse, tem uma celulinha presa, que tem um cabelinho dela, um cíliozinho, que está preso num neurônio. Quando aquele cabelinho não mexe, estimula aquela celulinha, aquele cíliozinho, e estimula aquele neurôniozinho, que vai dizer se a vibração é aguda, média ou grave, dependendo se o cabelo é o longo e fino, é o médio ou é o grosso. Não é demais isso? É lindo de morrer, é lindo de morrer. Aí, como é que eu consigo estimular esse sistema? Com vibração da luz. Do som. Não tem como. Se eu gritar, se eu jogar luz no seu ouvido, você não vai ouvir a luz. Só vou ver a luz se eu jogar na retina. Então você percebe que o nosso corpo desenvolveu aparelhos específicos para perceber tipos específicos de estímulo. Então é luz, som, substância química de novo. Porque a diferença entre o gosto e o cheiro é que o gosto está na papila gustativa e o cheiro entra pela narina. E o mais interessante do cheiro, isso é uma coisa que a gente ainda precisa descobrir, que o André já deu a dica, mas eu ainda não consegui captar. Que a gente tem duas vias de cheiro, a anel e a palha. A palha é antiga e a anel é uma nova. Tem duas, tem uma antiga e uma nova. O cheiro é uma das percepções mais antigas, uma das primeiras dos animais. E o cheiro remete a gente ao sexo, remete a gente à comida, remete a gente ao medo, à morte e a tudo mais. O cheiro é muito importante. E as sensações somestésicas ou proprioceptivas. O que é o somestésico? Soma, corpo, estésis, sentido. O que você sente no corpo? Frio, calor, dor, tato, tudo que você sente no corpo é somestésico. Tem vários receptores, vários, inúmeros. E propriocepção. Propriocepção é que está acontecendo no seu corpo. Por exemplo, comi muito. Estava uma delícia o estrogonofe, eu comi 2 pratos. Agora meu estômago está assim, ó, parecendo um sapo boi. E ele está avisando, você comeu muito, você comeu muito, você comeu muito. Ele fica te avisando. Se você está com o olho fechado, você consegue me dizer se o seu
sua perna está esticada ou dobrada? Consegue. Por quê? Porque você tem receptores nos tendões, você tem receptores nos músculos, você tem receptores na cápsula articular, e eles vão dizer para o seu cérebro se o seu joelho está dobrado, se está esticado, se está em pé, se tem alguma coisa fazendo força, se não tem, e assim por diante. Então, a gente chamava na escola de 5 sentidos, né? Visão, audição, gustação, olfação e tato. Para começar, aqui o tato é um dos somestésicos. Tem esse e ainda tem os próprios sentidos. Então, aqui a gente tem, só de tato, a gente tem tato profundo, tato vibratório, tato... tem uns 5, 6 tipos de tato diferentes. Então, é muito mais complexo. Mas cada uma dessas sensopercepções, ela tem um receptor específico que vai perceber aquele estímulo específico. Entenderam isso? Vai cair na prova, hein? Posso pedir? Bom, beleza. Então é isso. São os 5 sentidos clássicos. São só esses mesmo? Não. Hoje a gente já sabe que tem um 6º sentido que é dado pela glândula pineal. Já existem vários estudos que mostram que a pineal é capaz de perceber campos eletromagnéticos. Tá? Tem um trabalho muito interessante, até estou devendo essa referência bibliográfica para o Vicente, que eles pegaram um cadáver fresco, colocaram um celular no ouvido do cadáver e um termômetro na glândula pineal. E depois de 1 minuto, a glândula pineal estava aquecida a 1,5 graus. Por quê? Porque dentro da glândula pineal tem cristais que são diamagnéticos. O celular, quando ele está ligado, ele gera um campo magnético. E esse campo magnético, ele entra em ressonância com os cristais da pineal e esses cristais começam a chacoalhar. Então, essa história de ficar com o celular no ouvido é um negócio meio complicado. Provoca algum problema? Vai derreter sua cabeça? Não sei, provavelmente não. Mas eu não sei se isso é muito bom. Eu tenho um certo medo, fiquei meio preocupado. Aliás, eu estou num processo de desapego desse objeto do demônio aí. Isso aí estragou minha vida. Eu sou muito menos feliz hoje do que eu era antes dele. Então, estou pensando muito seriamente nele. Então, assim, você percebe que existe esse outro sentido que é dos campos eletromagnéticos. Então, a gente nem está falando de mediunidade aqui, porque a mediunidade ainda é discutida, né, pela ciência. Mas é um dos das sensopercepções, tá? Muito bem. Os receptores percebem tudo por uma função analógica. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Você não consegue dizer quanto de açúcar tem no café, mas você consegue dizer que tem mais açúcar no quindim do que no café. Você não sabe dizer se a água está a 20 graus, 30 graus, 10 graus, mas você consegue dizer que está mais quente ou mais fria que a anterior, tá? E isso é uma coisa que é percebida em uma progressão geométrica e não aritmética. Por exemplo, se eu falo para você fechar os olhos, coloco um peso de 20 gramas na sua mão direita e um peso de 40 gramas na sua mão esquerda, e eu peço para você dizer qual é mais pesado, você vai falar que o de 40 é mais pesado, certo? Aí você percebeu uma diferença de quanto? De 20 gramas, né? 20 e 40, você percebeu uma diferença de 20 gramas. Aí eu boto um pacote de açúcar de 1 kg na sua mão direita e ponho um pacote de açúcar de 1 kg na sua mão esquerda e coloco 20 gramas em cima. Você vai perceber a diferença? Não vai. Ué, mas você percebeu 20 gramas antes, por que você não percebeu agora? Porque a sua percepção é proporcional. Antes era o dobro, agora não é. Certo? Então, não é em números absolutos que eu percebo a quantidade de açúcar, temperatura, é por proporção. Isso me dá uma vantagem, que é uma percepção analógica. Tipo assim, o que é o analógico? O analógico, o acelerador, o velocímetro do seu carro, ele é analógico. Você vai acelerando, ele vai indo entre o 1 e o 2, ele passa por um espaço, né? Se o seu acelerador, o seu velocímetro for digital, ele não passa pelo 1, 1,1, 1,2, 1, 2, 3, 4, vai pulando, né? Então, o fato de ser analógico aumenta o meu espectro de percepção. Então, por exemplo, voltando para o exemplo do peso, se eu quero medir miligramas, diferenças em miligramas, eu preciso de uma balança que meça miligramas. Mas essa balança não serve para medir quilos.
e a de quilos não serve para medir toneladas. Tá certo? Então eu vou ter que ter uma balança para cada dimensão de peso que eu for medir. Certo? Se eu for farmacêutico, eu vou usar uma balança de nanogramas, que é menor ainda que a de gramas. Então, eu preciso de uma balança para cada dimensão. No meu caso, eu consigo medir as 20 gramas e também os quilos. Se eu te der um saco de 5 quilos e um de 2, você vai perceber a diferença. Então, eu aumento o meu espectro de percepção. Por isso que é importante a percepção ser analógica. E quem está fazendo essa função são os receptores. Tá? Isso tem até um nome em fisiologia, chama lei de Weber-Fechner. Então, aqui tem o desenho do bastonete e aqui o desenho do cone. Esses receptores todos, lembra que eu falei do som, da visão? No final eles viram o quê? Ó, os receptores. Esses 6 aqui de baixo são proprioceptivos, ó. Esses 3 aqui são terminação nervosa livre para dor, ponto expandida para tato, né? E assim por diante. Tem um monte deles, né? Nosso corpo está recheado disso aqui, tá? O que vai acontecer? Aquele som que mexeu lá no tímpano, que mexeu os ossículos do ouvido médio, que mexeu a janela oval, que mexeu a endolinfa, que mexeu o alvo de corte, que mexeu o neurôniozinho. Aquele neurônio, como é que ele responde? Ele responde com uma alteração na sua carga elétrica. Os neurônios todos são células excitáveis. E eles são negativos dentro e positivos fora. Quando eu estimulo qualquer neurônio, ele vai inverter essa polaridade. Ele fica positivo dentro e depois ele volta a ficar negativo dentro. Deu para entender? A gente chama isso de despolarização. Ele está polarizado de um jeito, ele inverte a polarização e depois volta à situação normal. Então só existem duas formas do neurônio. Ou ele está polarizado ou ele está despolarizado. Isso daí é digital, é 0 e 1, sim ou não, certo? Então, se a minha percepção foi analógica, a minha condução vai ser digital. E qual é a vantagem da condução digital? É por isso que você quer uma TV digital na sua casa, porque o sistema digital transmite mais dados em menos tempo. Então, eu vou ter a minha tela com mais informação. O que isso significa? Mais pixels. Se eu tenho mais pixels, eu consigo mais detalhes na informação. Tá? Um pixel é como se fosse um quadrado. Então, vamos supor que você tem toda a imagem que vocês estão vendo aqui, de mim, da frente, aqui, é um pixel. Então, esse pixel, eu estou dentro do pixel. Eu estou aqui, estou dentro do pixel. Eu estou aqui, estou dentro do pixel. O que mudou? Para você, nada, porque o pixel é grande. Agora vamos supor que eu dividi aqui em 10 pixels. Então, se eu estou aqui, você vai perceber aqui. Se eu mudo para cá, você vai falar, mudou, o dash mudou, ele estava aqui e veio para cá. Perceberam como você percebe mais detalhes, mais informação? Então, quando eu tenho uma transmissão digital, eu aumento o fluxo de dados. E a transmissão do neurônio é digital, é por fluxo de dados. Então, toda vez que um receptor é estimulado por um estímulo externo e ele é estimulado, ele vai produzir uma frequência de mudanças, de sims. Ele está não, vira sim, volta a ser não, vira sim, volta a ser não, vira sim. Quanto mais intenso o estímulo, maior a frequência de sims. Tá? Que a gente chama isso de potencial de ação, que é justamente a inversão do potencial elétrico da célula, que vai fazer com que aquele neurônio se despolarize. Quando ele se despolarizar, ele está colado num outro neurônio. Ele faz o outro neurônio despolarizar. E esse outro neurônio vai levar a informação. Aí vai encontrar o outro, e assim por diante. Tá legal? Vocês estão me acompanhando? 6 meses de neurofisiologia em 6 minutos, hein? Aí aonde é que isso vai parar? Vai parar numa área do nosso cérebro chamada tálamo. Tá? Então esse é o potencial de ação. Aqui é o neurônio.
vai para o tálamo, que está no diencéfalo. É isso aqui, ó. Então, lá bem no meio da sua cabeça, tem uma área chamada tálamo. O tálamo, separando ele aqui, ó, ele está com essas corzinhas. Cada cor dessa é um chamado núcleo talâmico. Imagina que cada núcleo desse é uma tomadinha de USB. E que você está trazendo a tomadinha da retina. Você tem uma USB grudada na retina, que é o neurônio. E essa USB eu vou colocar numa tomadinha daqui do tálamo. Então, bateu luz, a luz pegou a rodopsina estimulou o neurônio e veio aqueles potenciais de ação vindo pelo nervo óptico. Aí quando ele chega aqui, no tálamo, o tálamo vai estar plugado num núcleo que é o núcleo da retina. Aí o tálamo vai dizer o quê? Que aquilo é o quê? Vai dizer que aquilo é imagem. Mas ele está vendo alguma coisa? Não. Ele está recebendo uns choquezinhos lá. Aí tem o outro que está vindo do nervo acústico, que fez o barulho, foi lá para o nervo coclear e veio o potencial de ação, veio vindo, chegou aqui no tálamo. É outra tomadinha USB que eu vou plugar no núcleo da audição. Beleza? Tá. Qual é a diferença dos choquezinhos ou dos sims que foram gerados pela luz e os que foram gerados pelo som? Nenhuma. É um monte de choquezinho. Então, se eu pegasse, se fosse possível, eu pegasse a tomada da retina e pusesse do ouvido e do ouvido na retina, eu ia ver com o ouvido e ouvir com o olho. Vocês acham que ia funcionar isso? Não ia funcionar, ia ser, eu acho, né? Eu dou uma delirada. Eu acho que ia ser assim, se eu jogasse luz na minha retina, ia fazer um e eu não ia ver a luz. E se eu fizesse um barulho, fizesse um ruído no meu ouvido, eu ia ver um clarão. Deu para entender isso? Eu queria colocar uma pergunta que tem a ver com isso agora. O LSD de alguma maneira quem experimentou? Diz que acontece isso, é isso que está acontecendo, está invertendo isso, ou você não tem? Não, o LSD ele está mudando a coisa aqui em cima, tá? Nós já vamos chegar lá. Então, por enquanto, tudo que foi gerado de estímulo e que foi percebido por algum receptor virou choquezinhos, potencial de ação. Esses choquezinhos são absolutamente iguais. Quando ele chegar no seu cérebro, você precisa interpretar isso. Como é que você vai fazer? A chamada discriminação. A primeira discriminação é feita no diencéfalo. Por quê? Porque ele sabe que aquele cabo USB está dentro da retina. Então ele vai dizer que aquilo é luz. E ele sabe que aquele outro cabo está vindo do ouvido. Então ele diz que aquilo é som. Aquele outro cabo está vindo do dedão do pé. Então ele diz que aquilo é tato. E assim por diante. Beleza? Mas ele não fez nenhuma interpretação. Continua sendo choquezinho elétrico. Aí o que o tálamo faz? Ele vai encaminhar isso para alguma área do córtex, que é do telencéfalo, que já é essa parte aqui de cima. Aí, aqui eu vou localizar e interpretar de uma maneira precisa. Certo? É engraçado, né? Fica com uma cara assim meio assustada. Então, o tálamo concentra quase todos os estímulos. Por que eu pus quase? Porque lembra que tem uma via do cheiro que passa direto? Sim, passa direto, não passa pelo tálamo, tá? Funciona como um prisma que vai distribuir as informações pré-digeridas. Como é que o tálamo sabe? Bom, porque ele conhece. Eu não sei onde vai dar essa porta, mas o tálamo sabe. E se alguém vier por essa porta, ele vai saber de onde ela veio. Então, se essa pessoa veio de tal lugar, ela vai encaminhar para tal lugar, e assim por diante. A discriminação dela é pelo espaço, né? Distribuição espacial das fibras, tá? E a discriminação refinada vai ser no telencéfalo, que é o córtex. Ele discrimina, localiza e interpreta, tá? Aqui é que a coisa acontece. Essa interpretação, por exemplo, tem com aquilo que a gente falou sobre as suas memórias afetivas. Está tudo guardado lá. O que você acha? Você gosta
de homens carecas ou cabeludos? Você gosta de homens maiores ou menores? Você gosta de homens mais gordinhos ou mais magrinhos? Tudo isso está relacionado com memórias afetivas que determinaram em algum momento do seu desenvolvimento o que você considera um estímulo positivo, agradável, interessante ou não. Tá legal? Ah, mas a forma não tem nada a ver. Tem a ver sim. Geralmente a menina identifica alguma coisa do pai, né? E o menino da mãe. É o complexo de Édipo e de Elétra. Você pode reparar como a gente anda parecido com os nossos pais. Já teve gente que falou que isso era genético. Não é, porque a Otávio também anda igual ao pai. Por que ele faz isso? Porque ele olha e imita. Né? E a gente olha e imita. Até as coisas ruins a gente imita. Né? Então, isso é guardado na sua memória sensorial. Então, você vai encontrar no seu córtex, você vai encontrar áreas que vão discriminar aquilo, vão dizer o que aquilo significa, vão localizar e vão interpretar. Por exemplo, o que é isso aqui, ó? Cadeira. E isso aqui? Cadeira. Ah, tem alguma coisa errada. Esses dois objetos são completamente diferentes. Por que você deu o nome de cadeira para os dois? Esse é branco. Então, os dois são para sentar. Mas isso aqui o que é? Eu não posso sentar? Não vou sentar que de repente eu quero. Serve para sentar também, não serve? E quando serve para sentar e não é cadeira? Por exemplo, sofá. Então, agora resolve esse enigma. Como é que você deu esse diagnóstico? Exatamente, é um conceito que foi aprendido e que você assimilou e incorporou diversos parâmetros para que aquilo acontecesse. Na cabeça das mulheres tem mais paletas de parâmetros do que nos homens. Porque outro dia minha mulher falou que ia comprar uma Cher para a irmã dela poder amamentar. Cher que eu conheço é uma cantora americana. Eu não acho que dá para comprar a Cher. Quando eu cheguei lá, era uma poltroninha. Mas isso é uma poltroninha, não, isso é uma Cher. Né? Agora a moda tem nome e sobrenome. Quando tem nome e sobrenome, corre. Porque é caro para diabo. Ele tem nome, é ruim. O nome e sobrenome é uma Charles Sims. Quem é o Charles? Aquela cadeira ali. Custa 2 milhões de dólares. Entendeu? Você foge. Então o que está acontecendo ali? Eu estou dando um diagnóstico. Vocês deram um diagnóstico para mim, cadeira. E deram um diagnóstico para mim, cadeira. Apesar dos dois objetos serem diferentes. Mas por que você deu esse mesmo nome? Porque serve para sentar, porque o tamanho é parecido, porque o revestimento é diferente, a dimensão e assim por diante. Uma série de parâmetros que nem você mesmo sabe quais são, porque eu perguntei, vocês ficaram meio sem saber então, por que você chamou de cadeira os dois. Então você tem que parar para lembrar por que você fez isso. Isso já é um diagnóstico completo, porque eu vou ter memória para cada estímulo. Então eu tenho memória visual, memória gustativa, memória olfativa. E depois que eu interpretar cada uma dessas memórias, eu mando para uma outra área do cérebro, que é a chamada área de gnóstica, de Wernicke, e nessa área eu junto tudo e fecho o diagnóstico. É uma cadeira. Por quê? Porque é horas. Mas o Décio mandou você diferenciar, ele é chato. Não serve para sentar? É. Você não chama de cadeira? Você chama de cadeira, todo mundo vai trazer para você? Vai, estou pronto. Não é? Fechou o diagnóstico. Cadeira. Mas se eu te pedir uma poltrona, você não vai trazer nenhuma das duas. Se eu te pedir um sofá, você vai me trazer uma outra coisa. E assim por diante. Uma Cher, você vai trazer outra coisa. Tá certo? Deu para entender? Então, na hora que chegar aqui no telencéfalo, eu vou usar muito a memória. O café tá bom? De açúcar? Tô lá.
Primeiro eu vou descobrir que aquilo é café. E se o gosto não estiver igual ao que eu lembro, eu vou falar que tem alguma coisa estranha nesse café. Pode não ser café, pode ser cevada, pode ser um monte de outras coisas, tá certo? Lá, a hora que chegar no seu cérebro, vai ter um mapa no seu cérebro que vai localizar aquele estímulo. Tá dando para vocês verem aqui, ó, uma cabeça pequenininha com um bocão? Esse daqui é o homúnculo de Penfield. Penfield é esse cara aqui. Ele foi um dos caras mais importantes na neurociência. E o último livro que ele escreveu foi sobre a alma, falando que a inserção da alma estava no cérebro, né? E o povo sepultou esse livro dele, tanto que não tem nem edição nova. Você tem que garimpar em selo e vai achar só xerox, porque o povo deu uma escondida. Como é que o Penfield falou de alma, né? Mas ele falou. Então o que acontece aqui? Aqui eu vou ter uma área maior quanto mais receptores eu tiver no local. Por isso que ele tem um bocão, porque no lábio a gente tem um número maior de receptores. A mesma coisa na ponta do dedo. E onde eu tenho menos receptores? Nas costas, por exemplo, eu tenho menos receptores. Tá certo? Se eu tivesse muito receptor nas costas, em vez de beijar a namorada e pôr a língua dentro da boca dela, eu raspava as costas nas costas dela. O que você está querendo nessa hora é estimular a maior área possível do seu córtex cerebral, porque isso vai te dar prazer. Então, a língua, o lábio, a ponta do dedo são áreas de contato, de percepção tátil. Então, tem um maior número de receptores por milímetro quadrado, é igual a história do pixel. Então, se eu pegar nas minhas costas e colocar duas agulhinhas bem próximas, eu vou sentir como sendo uma agulhada só. Mas se eu fizer a mesma distância no lábio, eu vou perceber que são duas agulhas. Porque eu tenho mais divisões, eu tenho mais pixels, então eu vejo com mais detalhes. Então, aonde chegar aqui, eu vou ter a percepção. É por isso que se eu amputar a perna do cidadão, ele pode ter dor ou coceira no dedão do pé que não existe mais. Porque o dedão não está mais lá, mas o neurônio vem, entra na medula, vai lá no córtex e vai achar o pé dele aqui. E vai dar a sensação para ele que está doendo. Gente, eu não sei se vocês chegaram à conclusão que eu cheguei. É tudo invenção da sua cabeça. O café não tem açúcar, a água não está quente, nem está fria. Você nem tem pé e está com dor no pé. Não é verdade? Isso, o que é real, o que é ilusório? Onde está a realidade? Com certeza não é na matéria. Com certeza não é. Porque eu estou fazendo uma interpretação usando um aparelho, um computador, para me dar uma ideia de que alguma coisa mudou no meio. E eu não sei nem se é boa, se é ruim, depende. Se eu nasci no Nordeste, vai ser bom se for quiabo, e vai ser ruim se eu for paulista. Então nem isso eu não tenho como parâmetro. O que é uma dor fortíssima para o latino, para o japonês, está doendo? Sim. Doendo muito? Sim. Você fala, está tudo bem? Sim. Né? Quer dizer, ele é acostumado, ele é treinado culturalmente a não sofrer com aquilo. E aqui, a gente, da terra do Neymar, né? O cara encosta no seu pé e rola. Parece que teve uma fratura exposta, né? E na verdade não está doendo nada, sei lá, se está doendo. Né? Quando eu passei na maternidade, o primeiro parto que eu fiz era de uma senhora japonesa. Foi tão legal que eu até pensei em fazer obstetrícia. Na segunda já entrou a mulher, entrou gritando. Meu Deus, o que está acontecendo? É distorce, é de parto. Nada, mas já está quase com a cabeça para fora, nasceu super fácil. Mas é assim, a avó fala assim, quase morri quando sua mãe nasceu. Aí sua mãe fala assim, quase morri quando você nasceu. Aí ela vai falar, quase morri quando você nasceu. Eu falo, o seu filho também. Vai passando a cultura. Então, o que é verdade? O que é real? Na matéria é que não está. Vocês entenderam como é que funciona o cérebro? Então, isso é uma coisa... isso aqui é o núcleo de Penfield 3D. Olha como a gente é. Um mãozão, um linguão, um bocão, o pé mais ou menos, e a cabecinha, narigão, e assim por diante. Tá bom? Eles não puseram genital aqui, mas é grande aqui também. Eles não puseram uma questão
questão estética. E aí as áreas primárias são associativas, que são as áreas que vão montar a informação, e as associativas, que são as memórias de cada uma das percepções. Tá? Então eu tenho uma para cada uma. E no córtex é uma função quântica. Vocês sabem o que é a função quântica? O quântico é assim: você vai escolher conscientemente, nas probabilidades que existem, você escolhe uma para eleger como sendo realidade. E aquilo sofre um colapso quântico. Na verdade, você colapsou aquilo como uma verdade e escolheu aquilo. Então, quando você escolheu que o café da sua mãe era uma delícia, você fez um colapso quântico daquele estímulo específico. E aquele estímulo, temperatura, quantidade de açúcar, o sabor, as moléculas que estão envolvidas naquele líquido, tudo isso está associado à sua mãe sorrindo para você, a sua mãe fazendo o cafezinho de manhã cedo para você, o cheirinho do café quando ela está fazendo na cozinha, você está escovando o dente. Tudo isso você vai misturando, e você vai guardar, vai escolher isso é bom. E aí lá com seus 50 anos de idade, você está escovando o dente, você sente um cheirinho de café, você fala assim, nossa, que delícia, parece que o café que minha mãe fazia para mim. E aí você já lembra da sua casa, onde você morava, dos seus amigos, aí todo emocionado no banheiro, escovando o dente. Né? Quer dizer, você está revivendo uma coisa que foi legal na sua vida, que você gostou. Isso é uma escolha. E a escolha que faz esse colapso é um mecanismo quântico. Então, tudo isso que eu falei para vocês até agora é ensinado na universidade. Está no livro do Guyton de Fisiologia Médica e é absolutamente comprovado. Como o córtex transforma aquilo em som, como o córtex transforma aquilo em imagem, e mais, como ele escolhe se aquele som e aquela imagem é agradável ou não para você. Sabe quantas teorias existem sobre esse mecanismo? Nenhuma. Zero. A única teoria é a teoria quântica. E não é de espírita, é do Jeffrey Satinover, né, que é um pesquisador americano. É de outros pesquisadores como o Hameroff, por exemplo, que é um anestesista, que estão falando a mesma coisa. O córtex tem uma função quântica em que um observador, e quem é o observador? O espírito. O espírito que está ligado naquele cérebro é o observador. O cérebro vai trazer aqueles potenciais de ação que ficam sambando na frente dele, e ele escolhe qual frequência, de qual receptor eu vou escolher aquilo para ser o bom ou o ruim, para interpretar aquilo como bonito, como feio e assim por diante. Deu para entender? Eu acho isso justo pra caramba. Eu não sei se vocês me acompanharam, certo? Aí você pergunta, tudo bem, são 3 horas da tarde, eu vim aqui de manhã cedo e diz que o seminário é de mediunidade e você está me dando uma aula de neurofisiologia. Bom, eu vou chegar na mediunidade agora, certo? Porque toda a ciência-percepção, como é que ela funciona? Vamos lá, prova. Pega em folha, papel, põe o RA. Primeiro começa onde? O estímulo. O estímulo vai estimular quem? Receptor. Olha, tá dando certo. O receptor vai transformar isso em sims e nãos, que vai para o tálamo. O tálamo vai vir da onde está vindo para mandar para o córtex. Tem um córtex para cada sensação, para cada percepção. Então eu tenho o córtex visual, que é aqui, no occipital. Eu tenho o córtex auditivo, que é aqui, temporal. Eu tenho o córtex somestésico, que é aqui, pós-frontal. Tenho o córtex gustativo, olfativo, e assim por diante. Tem um lugar específico para cada estímulo, certo? Beleza. Só que quem manda é o tálamo. Então o tálamo vai receber, vai mandar para a área primária, que vai discriminar, né? Seja qual for a experiência. E isso vai mandar para o córtex associativo, que vai misturar com a memória e vai dar o diagnóstico sensorial,
certo? Esse diagnóstico sensorial vai para a área gnóstica, que junta tudo para dizer: é uma cadeira, é um carro, é uma boneca, é um microfone, certo? Muito bem. Qual é o receptor que recebe as informações do plano espiritual? Pineal. A pineal vai fazer o que com isso? Ela vai receber essas informações, agora é teoria, vai vibrar os seus cristais, né, por ressonância magnética. Essa vibração dos cristais vai gerar os choquezinhos elétricos, que vão para onde? Para onde vão todos os sensoriais? Para o tálamo. E o tálamo vai mandar para onde? Área primária. Qual área primária? Onde é a área primária da pineal? Não tem. Aí ele vai emprestar alguma. Se ele mandar para o hospital, você vai ver o espírito. Mas você viu com a retina? Não, você viu com a pineal. Ah, mas não tem imagem. Não, também não tinha na retina. Você que inventou a imagem. Você criou a imagem. Não é? Tanto que é uma coisa interessante. Cor. Isso aqui é legal. Ó. Essa capa do livro aqui, que cor que é? E essa? É a mesma cor? Não, mas a gente deu o mesmo nome. Certo? Vamos lá. Essa aqui? Se for uma mulher, ela vai falar: é ciano claro, não sei o que lá, do norte. Para o homem, as paletas são bem simples: é verde, vermelho, amarelo, preto, branco e olhe lá. Não é? Tem o cinza, mas cinza para mim é tudo igual. Então, vocês percebem que você está com uma frequência de onda que é parecida com o azul, mas também lembra o verde. Então, dependendo de quem olha diferente, vai dar um outro diagnóstico. Por quê? Porque o estímulo está muito parecido, está muito próximo. Tá? Agora, esse azul que vocês estão vendo, todo mundo está vendo o mesmo azul? Não dá para saber. Por que todo mundo chamou de azul? Porque você aprendeu na escola que essa frequência de onda chama azul. Se você tivesse nascido nos Estados Unidos, você não ia chamar de azul, ia chamar de blue. Tá? Por quê? Porque você recebeu um código para toda vez que essa frequência de onda, você perceber essa frequência de onda, você dá o mesmo nome e todo mundo vai dar o mesmo nome. Só que cada um vê o azul que quer. Porque esse azul não existe. O que existe é uma frequência de onda. E você inventa o azul na sua cabeça, que está relacionado com a sua memória afetiva, que está relacionado com um monte de coisa. Então por isso que tem um que adora azul, o outro odeia o azul. A verdade é que a gente vive num mundo de ilusão. Sabe quem falava isso? Jesus. Você já ouviu falar desse cara? Ele falava que o mundo que nós vivemos é um mundo de ilusão. Meu reino não é deste mundo. Da onde é o reino dele se não é daqui? Ele está falando do seu. O reino dele não é o mesmo reino que nós construímos, porque nós criamos ilusões. O que é real, o que é verdadeiro, não é essa transmissão de choquezinhos elétricos que eu tenho que interpretar e criar alguma coisa que dá significado. É alguma coisa que realmente existe e não está na matéria. E a gente acha que isso é que é real. A gente acha que isso aqui é que é verdade. Olha, é duro, faz barulho. Eu estou encostando. Não está encostando nada. Se os átomos do seu dedo entrassem em contato com os átomos da matéria, dava fissão atômica e ia explodir. O que você sente é a repulsão eletromagnética. Você não sente o tato, não tem, não existe. Você está sentado na cadeira, você acha que você está encostado na cadeira, não está, você está flutuando na cadeira por conta da repulsão eletromagnética. Estavam te enganando todo esse tempo. 50 anos sendo enganado, isso não está certo. É um mundo de ilusão. E a gente troca essa ilusão pela realidade. Quando a gente fala que pensar em Deus é bobagem, esse negócio de plano espiritual não tem nada a ver, é lá que está a realidade. Só que tudo é uma criação da nossa cabeça. E por que a gente se entende? Porque a gente criou padrões.
que a gente segue como iguais. Então o absoluto e o real não existe? Existe, mas não aqui. O real existe, mas não é isso que nós chamamos de realidade. A verdade existe, mas não é essa que nós acreditamos ser. Porque nós não temos olhos de ver. Nós ainda não temos condições de enxergar a realidade como ela é. Me lembra muito aquele filme, o Matrix. Quer dizer, na verdade, tudo aquilo são sims e nãos caindo na tela e criando padrões que nós interpretamos. O computador interpreta por quê? Porque alguém foi lá e programou ele para interpretar daquele jeito que ele imaginou. E na verdade isso tudo é mentira. É tudo enganação. E o que nós temos de real, a gente fala que não existe. Não é? Nós estamos vivendo num mundo de ilusão. E quando você vai perceber, através da pineal, quando ela empresta uma área do seu córtex, você vai interpretar, segundo o padrão do seu computador atual, que é o seu cérebro, uma informação que está vindo do plano espiritual. E você vai ver o espírito do jeito que o espírito quer que você veja, porque ele vai escolher um padrão que você vai interpretar da maneira como ele quer. Então eu posso aparecer para você, eu não, mas um espírito que tenha uma capacidade maior, ele pode aparecer para você como Bezerra de Menezes sem ser o Bezerra de Menezes. Ele pode aparecer para você como Jesus sem ser Jesus. E que imagem ele vai usar? A sua. Porque se ele vier com uma imagem diferente, você não vai achar, você não vai interpretar, você vai achar que é outra pessoa que não é ele. Você está me enganando, eu conheço, eu vi a foto. Então, se ele usar a sua memória de Bezerra de Menezes, né, a sua memória, por exemplo, todo mundo fala que o Kardec era sisudo. Quem disse? A foto, só tem uma. E naquela época tinha que ficar sério, porque senão, como ficava muito tempo aberto, se ele sorrisse, mexia, borrava. Então só podia fazer foto sério. Porque sério você se... Então todo mundo era mal-humorado naquela época. Primeiro que para tirar foto tinha que ser rico, porque custava caro. E segundo que não podia fazer sorriso, não podia sorrir. Aí o cara veio e falou assim, não, o Kardec era muito sério, muito sisudo. O filme mostra bem isso daí, vários biógrafos dele mostram que ele era brincalhão, que ele gostava de brincar com os alunos, que ele fazia piada o tempo inteiro, e assim por diante. Então a gente cria os padrões na nossa cabeça que existem só na nossa cabeça, não é? E o que é a mediunidade? É eu emprestar um córtex para usar o receptor que eu tenho para ela, que é a pineal. Então eu vou, a minha hipótese é essa, o receptor sensorial é a glândula pineal, que vai ser estimulada através dos cristais. Aqui é a foto do cristal, isso aqui é um jovem, esse aqui é um adulto. Como é que eu sei? Porque o cristal vai se depositando durante toda a vida, de forma lamelar, e ele nasce redondinho, ele vai aumentando e vai ficando parecendo uma flor, assim. Depois ele vai ficando maior e vai perdendo até um pouco a forma. Aí você pergunta assim, então com a idade aumenta ou diminui a mediunidade? Boa pergunta, eu queria muito saber. Talvez a gente consiga fazer esse trabalho algum dia, né? Eu não sei, mas eu fico pensando nisso. Será que aumenta, diminui, não tem nada a ver? O Sérgio Felipe tem uma teoria de que quanto mais cristal, maior é a capacidade de você ter psicofonia, as coisas mais ligadas à matéria. E quanto menos cristal, você consegue mais desdobrar, você consegue viagem astral, e pode ser. Mas assim, a doutora Marlene não acreditava nisso, porque ela falava, e o Chico? O Chico tinha tudo. Ele tinha vidência, tinha audiência, ele desdobrava, fazia materialização, fazia tudo. Bom, o cérebro dele devia ser uma doideira, né? Devia ter conexão com tudo que era lado. O tálamo dele devia ser dissolvido no meio do encéfalo dele, de tanta conexão que tinha. Por quê? Porque o cara tinha tudo. Mas aí é o espírito que está organizando aqueles neurônios, né? E ele consegue melhorar muito a opção que a genética deu para ele.
Mesmo com o mesmo número de neurônios, quanto mais conexão, melhor fica. Vocês já ouviram falar que mulher tem 400 mil neurônios a menos que o homem? Tem. Só que elas têm muito mais sinapses. E o que é que conta? As sinapses. Infelizmente eu tenho que admitir isso. Porque a sinapse faz com que você consiga conectar ideias diferentes, você consegue ter um pensamento abstrato mais complexo, porque você consegue juntar as coisas. É por isso que eu falei brincando, mas é verdade. A mulher vê mais cores que o homem, ela consegue interpretar, ela vai classificando tipos de cadeiras diferentes. Por quê? Porque ela vê as diferenças, ela faz as conexões, e o homem é muito mais objetivo. Isso tem a ver também um pouco com a questão da evolução, porque o homem tinha que caçar. E quando ele ia caçar, por que o homem caçava e a mulher cuidava dos filhos? Porque a mulher tinha os filhos. O homem não conseguia ter. E aí ele ia caçar e ele precisava de foco. Só ver o animal, sentir o cheiro do animal, tá focado. Ele não podia ficar pensando em mil coisas. Né? Outro dia, uma vez que eu fui para a Itália, eu estava em Roma, esperando para atravessar a rua, aí passou uma mulher dirigindo um carro. Na mão esquerda, ela estava segurando o celular. E na mão direita, ela estava fazendo assim. E ela passou o carro dirigindo. Eu falei, quem está com a mão no volante? Quer dizer, tudo bem, a perna, uma está acelerando, outra está brecando, uma mão segurando o celular, a outra estava gesticulando e o volante. Né? Aí eu cheguei à conclusão que na Itália deve ser diferente os carros, porque como é que elas não batem? Né? Então, geralmente está assim, está fazendo um monte de coisas ao mesmo tempo. Claro que diminui a atenção sobre cada coisa, né? Mas é uma característica. Então, tem essa condição abstrata, o pensamento abstrato, que é diferente. Os homens são diferentes das mulheres, né? Não sei se vocês sabem disso. Tem muita gente querendo negar isso hoje em dia, mas é diferente, graças a Deus. Esse é um mundo muito chato, só de mulheres ou só de homens, né? E essa diferença física é por conta da nossa tarefa reprodutiva no planeta, que culminou com uma série de mudanças biológicas que não significam obrigatoriamente mudanças sociais, mas capacidades diferentes, né? Que é outra coisa. Daí você fala isso e fala, o Décio é misógino, não é isso, é que é diferente. Então, você pega uma mulher trans, por exemplo, que hoje em dia a gente já tem algumas aí que estão vivendo uma vida normal. Ela precisa fazer controle de próstata. Porque apesar de ela ser uma mulher trans, ela ainda nasceu macho, ela é XY e tem próstata. E pode dar câncer. Um homem trans tem útero, ovário, não é? Vai precisar fazer um controle de colo de útero. Se ele tirou a mama, não precisa controlar o câncer de mama, tirou, mas o útero, ou ele tira ou vai ter que fazer um controle, né? Por quê? Porque biologicamente sim, né? Então essas diferenças que vão inclusive a nível de mediunidade, que é como eu falei para vocês, por conta da característica da reprodução, isso na minha opinião, a mulher tem mais mediunidade. Porque o ato de gestar, conceber, gestar e parir é um ato mediúnico. Ela está mediunizando a existência de corpo terrestre de um outro espírito. Por definição é mediunidade, né? E ela está aparelhada para isso, biologicamente. Certo? Aí a pineal foi estimulada, vai para o tálamo. E o tálamo manda para onde? Vai depender das conexões neurais do seu cérebro. Se for para o córtex direito, vem como intuição. Se for para o visual, como vidência, para o auditivo, audiência, olfativa, olfativa e assim por diante. Então eu posso ter mais de uma? Posso. Tudo depende do meu cérebro e da disposição dos tratos neurais. Tá? Então, a questão da melatonina eu já falei para vocês. E tem mais uma questão que eu queria colocar, que é uma coisa recente, que é a do DMT. Porque uma das discussões era, tudo vem do etérico, passa para o elétrico, do elétrico para o químico. Então eu imagino que a mediunidade não seja diferente. Como o Marco mostrou que o transe mediúnico tem um forte efeito adrenérgico, tem resposta de uma série de hormônios, e que a melatonina não está mudando, ela está mais ou menos igual, quem é que faz você descolar?
para ter o transe mediúnico? Quem faz a sua consciência descolar do seu cérebro? Né? Então, quando você está dormindo, é a melatonina que diminui a atividade cerebral e facilita. Mas foi descoberto que o ser humano produz psicodislépticos endógenos. Olha que lindo! Você sabia que você produz psicodislépticos endógenos? São hormônios alucinógenos que são produzidos, adivinha por quem? Pela pineal. E o que eles fazem? Eles fazem afrouxar a sua consciência do seu cérebro. Uma dessas substâncias, a mais conhecida e mais que já foi isolada, é o DMT. Vocês sabem o que é o DMT? Dimetiltriptamina. É uma substância que está presente no ayahuasca. Sabe o chazinho do Santo Daime? Então, só que a sua pineal, ela produz alguns piconanogramas de DMT. E se você tomar o chá, você toma alguns miligramas de DMT. Então é como se você chegasse na sua pineal e desse um chute nela assim. Ela vai arrebentar. E é por isso que em alguns casos indivíduos usam o chá e desenvolvem psicose, com um prognóstico considerado bom pelos psiquiatras, mas que pode provocar consequências muito complexas para a sua saúde mental. Então, por que todo mundo que toma o chá tem uma experiência legal e acha bom? Porque antes de tomar o chá, eles fazem prece, eles se recolhem, eles estão ajustando a frequência. Aí ele vai lá e arrebenta a pineal, mete bronca lá com o DMT, joga um monte de substância no córtex e provoca um descolamento da consciência. E aí a pessoa vai aonde? Aonde ela está, onde está a frequência dela de pensamento. E aí ela pode ter uma viagem legal ou não, depende do que estiver rolando, né? Aí eu falei para o Marco, Marco, só pode ser o DMT. Vamos usar o DMT no médico. Se tiver aumentado, nós achamos o hormônio que o André Luiz fala. E aí nós ficamos tudo empolgados. Aí nós vamos ver como é que fazer para medir. Bom, o primeiro problema é produzido em tão pouca quantidade pelo seu cérebro, pela sua pineal, que não tem um jeito específico de dosar isso no sangue. Não dá nada no sangue. Aí a gente viu um jeito de fazer, que era pegar a urina de 24 horas e dosar um catabólito na urina de 24 horas, que é um produto final do metabolismo do DMT no seu rim. Só que isso é um problema, porque depende se estava calor ou se estava frio, se você filtrou mais urina ou menos, se... não é muito específico. E o segundo problema é que tinha que mandar para os Estados Unidos para dosar. E custou R$20 mil. Mas nós fizemos. E sabe o que deu? Não deu nada. Mas nós publicamos. Ó, comparando, né, a detecção endógena de psicodélicos em indivíduos com e sem mediunidade alegada, né? Sempre alegada, que é para os caras publicarem. A gente não pode dizer que eles têm. E aí, nós fizemos vários médiums e vários controles e veio aumentada em 2 controles e 1 médium. Ou seja, não deu diferença. Ah, então não é o DMT. Eu ainda acho que é. Eu acho que a gente só não conseguiu dosar. Aí a gente entrou em contato com um pesquisador americano que está dosando o DMT. E ele está desenvolvendo uma técnica para perceber quantidades mínimas de DMT no sangue. A hora que nós chegarmos lá, aí a gente vai tentar repetir a experiência, né, para ver se é o DMT mesmo. Mas nesse meio tempo, a gente já descobriu que existem outros psicodislépticos produzidos pela glândula pineal. Todos eles são derivados da serotonina. A serotonina é um neurotransmissor que o Dr. Dias da Cruz me mandou um WhatsApp mediúnico, dizendo que era para prestar atenção na serotonina, que era o hormônio da mente. Não é? E realmente, a gente percebe isso.
O André Luiz, quando ele fala que a alma se introduz no cérebro pela fossa romboidal, a fossa romboidal é o quarto ventrículo, está aqui no pescoço. Quando você vê a descrição do fio de prata, é sempre por aqui que entra. E o Penfield, sabe aquele cara do homúnculo, do bocão? Ele dizia que a alma se inseria no cérebro pelo tronco encefálico. Então você vê como as informações vão juntando, né? E você sabe o que é que tem na base do quarto ventrículo, que é a fossa romboidal? Tem um dos maiores núcleos produtores de serotonina do nosso cérebro. Gente, como é que eu posso não ficar empolgado com isso? O Dias da Cruz me manda uma coisa que é para eu estudar, aí eu vou lá olhar, tá cheio de serotonina, aí eu vou olhar a origem do melatonina, é serotonina, a origem do DMT é serotonina. Eles estão dizendo assim, pelo amor de Deus, estuda um pouco, infeliz, você vai achar a conexão. E quando eu acho, eu escrevo, eu conto para quem quer ouvir. Porque é muito legal isso daí. Eles estão dando para a gente a chance de entender por que é que a gente passa pelo que a gente passa quando está em trânsito mediúnico. Como é que o nosso cérebro engana a gente, porque a gente não vê a realidade com ele. A gente só vê a realidade quando a gente está dormindo encarnado. Isso se você não tiver com a faixa planetária ruim, porque aí também você vai para ambientes infernais, você vai para ambientes umbralinos. Você precisa pensar coisas legais, né? Na hora que você está desencarnado, né, você vai também para locais que vão te mostrar a realidade mesmo, porque você não vai ter mais esse telefone sem fio aqui, que é o seu receptor, via neural, tálamo, córtex, para você fazer uma interpretação de um choquezinho que nasceu de uma substância química que foi na sua língua, né? E que é doce. É doce porque você decidiu que chama doce, né? E por aí vai. Então a gente tem um monte de coisa para estudar, mas vocês veem como a gente já sabe bastante coisa, né? E essa teoria é uma teoria que eu acho que vale a pena a gente levar em consideração, principalmente depois que o Sérgio Felipe e o Dr. Nuno Facuri escreveram textos que vão na mesma direção disso que eu coloquei para vocês. Então, a gente tem muita coisa para estudar, mas a gente tem uma vantagem sobre os outros pesquisadores, que é a obra do André. Eles não têm. E aí a gente aparece de inteligente na cena. Eles falam assim, nossa, como é que eles pensaram nisso? Nós não pensamos, a gente copiou do André, né? E considerem essas propostas como embriões dos estudos a serem desenvolvidos. É desse jeito que eu falei? Bom, até a ciência de percepção é. Agora, aquela parte da percepção quântica e essa explicação da experiência mediúnica, dos tratos neurais que eu dei aqui, isso é hipótese, é uma teoria. Pode estar certo, pode estar errado. No futuro a gente vai saber. Tá bom? Gente, eu agradeço muito, vocês foram muito pacientes. E eu adoro falar desse assunto, então eu me divirto. Eu espero que vocês tenham se divertido um pouquinho também, né? E que, quem sabe, no futuro a gente volte para dirimir essas dúvidas que a gente ainda tem, né? A tese do Marco Aurélio de doutorado eu estou lendo ainda, vai ser na quinta-feira. Eu sei, ele já me deu uma prévia, ele descobriu algumas coisas sobre a estrutura cerebral dos médiuns, né? E assim que eu tiver essas informações eu vou publicar e vou começar a falar em palestra para vocês ficarem atualizados. Tá bom? Muito obrigado. Bom, gente, a gente está sempre extasiado, né, com as informações, né, muito legal, muito bom, né, é sempre bom estar aqui na nossa casa, sobretudo com umas novidades assim. Nós agradecemos muitíssimo aqui, ó, o teste de novo, né, para acabar com esse agradecimento. E agradecemos a vocês pela presença de todos vocês. Vamos fazer uma prece final, vou chamar a Thelma aí, ou ela fica se escondendo, não sabe que eu vou chamar ela. Já fiz ela dentro. Então a gente agradece muito a vocês, tá? Por estarem aqui, por estarem interessados, né? Acho que está precisando de gente interessada nisso.